Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Bem, pessoal, nosso último assunto programado para o PAS, tanto PAS PCS, gente, segunda etapa, efeito Doppler, gente. Aqui o negócio é bem tranquilo, mas eu quero que vocês tenham noção que acontece aqui movimentação, pessoal, relativa entre a fonte emissora da onda e o observador que vai receber essa onda, gente. Em todos os fenômenos nossos vistos nas aulas anteriores, nós vimos que a frequência era a única grandeza física em que não se alterava, nem na reflexão, nem na difração, pessoal, nem interferência em nenhum dos fenômenos. Mas o nosso ouvido interpreta ela aparentemente de uma forma contrária à frequência real emitida por uma fonte. Isso se deve à movimentação relativa, gente. Então a frequência real que a fonte emissora, essa sim nunca muda. Mas aparentemente aos nossos ouvidos, Doppler provou que nós temos uma sensação de diferença, de mudança de frequência de acordo com essa movimentação. E um detalhe muito peculiar, gente. O tal efeito Doppler acontece tanto para o som quanto para a luz. E a gente fecha basicamente o nosso conteúdo, pessoal, do ano letivo. Ainda temos 2 semanas de resolução de exercício. Mas de conteúdo nós fechamos aqui dizendo que na física, pessoal, não existe a perfeição, né? Uma pessoa que sabe tudo, pessoal. Quando nós pensamos em grandes físicos aí, pessoal, Planck, Newton, Einstein, Marcos Rogério, vocês pensam que esses caras aí são, né? Nossa, os caras são deuses, eles não erram. Erram e erram muito, gente. E a prova disso é Doppler. Doppler, quando provou o fenômeno, gente, quando ele descreveu o fenômeno, no livro dele, ele foi escrever e escreveu errado. Tiveram que recolher toda a primeira edição do livro dele porque ele inverteu ali, gente, a aproximação com afastamento, um sinalzinho aqui. Então acontece, gente, acontece com todos os grandes pensadores aí, uma hora ou outra errar. O que nós temos como objetivo aqui passar para vocês é diminuir essa margem de erro, gente. É só diminuir essa margem de erro. Vamos ver aqui então quais são as grandezas que estão relacionadas, pessoal. A onda viaja com uma velocidade. Então eu fiz isso aqui, ó, aparecendo um sinal de Wi-Fi, né? A onda viaja com uma velocidade, pessoal. Essa é a velocidade da onda que nós vamos estudar, podendo ser sonora ou luminosa. A fonte, pessoal, pode também se mover. Olha a velocidade da fonte, pessoal. Pode ser aproximando do observador. Mas também pode vir a ser o que, pessoal? A velocidade da fonte afastando do observador. Assim como o observador, pessoal, pode ter uma velocidade, ó, do observador aproximando-se da fonte ou a velocidade do observador afastando da fonte. E é assim que o nosso ouvido interpreta de maneira diferente. Pessoal, mesmo assistindo corridas, né, de Fórmula 1 na sua casa da TV, quem já foi, então, no autódromo, melhor ainda, né, pessoal? Mas há uma mudança na frequência emitida pelo som do motor, o ronco do motor, gente. Reparem que os microfones são postos, pessoal, em pontos estratégicos. Quando o carro passa, você escuta aquele som pela TV. E quando ele se afasta, assim como a ambulância. A frequência, quando a ambulância está se aproximando de vocês, pessoal, aparece de um modo, aquele... E quando afasta, pessoal, não fica aquele... É por causa da aproximação e o afastamento, da movimentação relativa entre esses corpos, gente. Há uma frequência aparente diferente da frequência real. E para isso eu criei um sisteminha, gente, um esqueminha,
que independente da movimentação você sabe fazer. A frequência aparente, é a frequência, pessoal, interpretada pelo observador. Essa sim que depende se a fonte está se aproximando, se afastando, se o observador está se aproximando ou se afastando. Essa frequência aparente depende da frequência real emitida pela fonte. Como assim frequência real, Marcos? O ronco do motor, pessoal, é o mesmo quando ele está acelerando em reta. Só que quando aproxima daquele e depois quando afasta aparentemente muda. A real é realmente emitida pela fonte. Assim como o som da sirene, pessoal, é sempre o mesmo. Só que dependendo da aproximação fica aparente. Mas a real é a própria, emitida pela fonte. E olha aqui agora onde a mágica acontece, gente. Nós sempre vamos ter esse mesmo esquema que eu vou colocar, gente. Velocidade da onda dividido por velocidade da onda. Velocidade, pessoal, do observador dividido pela velocidade da fonte. Então nós vamos ter que pensar muito bem agora no jogo de sinal. Tá vendo que isso aqui, pessoal, estão se movendo numa trajetória? E a física adota a velocidade negativa só para dizer se está indo para o lado direito ou para o lado esquerdo, né? O esquema que eu bolei aqui. Eu quero que vocês pensem nessa forma que eu vou colocar o jogo de sinal, gente. Sinal de cima mais o sinal de cima menos. Como assim sinal de cima? Você colocou embaixo e em cima, Marcos? É porque cada um observador pode ter uma velocidade positiva ou uma velocidade negativa. Assim como a fonte. Pode ter um sinal negativo, mas também pode ter um positivo. Olha que maluquice que a gente pensa, pessoal. O sinal de baixo menos e aqui mais. Tem que ser nessa posição. Para que eu não confunda o jeito que eu coloco o sinal, gente, olha que bobeira, mas sempre é bom para lembrar. Eu imagino isso aqui como uma fortaleza. E a gente coloca mais defesas nos portões da nossa fortaleza. E menos defesa do lado de dentro aos portões. Mas quando que você vai usar, Marcos, o que está em vermelho? E quando que você vai usar o que está em azul? Toda vez que estiver acontecendo aproximação, você vai ter que usar o sinal em vermelho, que eu vou chamar de sinal de cima. Sinal de cima. Gente, para o observador o sinal de cima é mais, para o sinal da fonte é menos. O que está circulado. Mas quando que você usa, Marcos? Quando estiver acontecendo aproximação. Aproximação. Isso quer dizer que se o observador estiver se aproximando da fonte, a gente coloca um sinal de mais. Mas e se a fonte estiver se aproximando, pessoal? Um sinal de menos. Muita atenção quanto a isso, hein, pessoal? Se a fonte estiver se aproximando, o sinal de menos. Mas se o observador estiver se aproximando, o sinal de mais. Depende quem está se movimentando. Pode acontecer dos dois, mas pode acontecer do observador estar parado. Ah, se o observador está parado, Marcos, não precisa saber do sinal, né? A velocidade é zero, só interessa o de baixo. Pode acontecer também a situação inversa. Da fonte estar parada e o observador ir para cima. Então aqui não interessa o sinal, que a velocidade da fonte é zero, só vai interessar o sinal da velocidade do observador. Mas e o sinal de baixo? Que eu vou fazer com um retângulo, pessoal. Menos
para a velocidade do observador e mais para a velocidade da fonte. Pessoal, o sinal de baixo, o que está no retângulo, a gente vai usar para quando estiver acontecendo, lógico, afastamento. É assim que nós temos que compreender o efeito Doppler. Há aparentemente uma frequência, né, gente, alterada devido à movimentação relativa da fonte do observador. Para isso, nós vamos fazer aí um exercício com vocês, tá, gente? Vamos começar com o exercício da página 83, o exercício 18. Vamos para o exercício 18. O exercício 18 da página 83, gente. Diz que existe uma possibilidade de mudar a frequência de uma onda eletromagnética, a luz, por simples reflexão. Se a superfície refletora estiver em movimento, gente, de aproximação ou de afastamento da fonte emissora, a onda refletida terá, respectivamente, frequência maior ou menor, pessoal. Esse fenômeno, utilizado por radares, tá, gente? É conhecido como, lógico, o efeito Doppler. Então, toda vez que há movimentação relativa entre a fonte, pessoal, e o observador, acontece o que nós chamamos de efeito Doppler. Mas a gente quer aplicar o jogo de sinais. Para isso, nós vamos para o exercício 20 ali, tá, pessoal? Vamos para o exercício 20. Nesta mesma página. E nesse exercício diz: Pedro é um músico e estudante de física. Certo dia, Pedro estava no alto de um palco, pessoal, afinando seu violão. Ele usava um diapasão em Lá fundamental do piano que vibra com uma frequência, pessoal. Essa é a frequência real com que o instrumento vibra, 440 Hz. O primeiro dado do exercício é a frequência real de vibração. 440 Hz. A frequência real do diapasão. Continuando, por um descuido, Pedro inevitavelmente deixou o diapasão cair. Ele, que tem um ouvido muito bom, então olha só, o diapasão é a fonte sonora que está caindo, e o Pedro, que é o ouvinte, né, vai ser o nosso observador, percebeu enquanto o diapasão caía, o som percebido se alterava para frequências diferentes dessa de 440, em que estava ouvindo antes. Então, gente, imagina o observador parado e o diapasão caindo, se afastando do ouvido dele. A situação que está acontecendo aqui é afastamento, né? Vamos ver para isso, gente? Se confirma? Muito curioso, Pedro resolveu determinar a frequência do diapasão percebido por ele. No instante imediato, o do diapasão tocar o chão, né? Para isso, mediu a altura de queda, ele quer descobrir a velocidade que o diapasão está se afastando dele, tá, gente? E considerando que a velocidade do som, a velocidade da onda, pessoal, 330 Hz,
Ele mediu a altura de queda, o ΔS, que o diapasão caiu 1,80 metros. Ele chegou a um valor, pessoal, aproximado aí de qual frequência ouvida. Bem, para isso, vimos que é o diapasão que está se mexendo. É a fonte. E essa fonte está se afastando com uma velocidade. Gente, é o primeiro passo. Achar a velocidade com que a fonte, aqui ó, a fonte se move. E o Pedro, o observador, ele continua parado. Então eu já sei que a velocidade do observador é zero. Não vai interessar o jogo de sinal aqui, né, pessoal? Não vai interessar o jogo de sinal porque o observador está parado. Mas qual é a velocidade com que a fonte se move? Opa, deu ΔS, deu a gravidade, não deu tempo, não perca tempo. Use a equação de Torricelli, pessoal. V igual a V0² mais 2 vezes A ΔS. Sendo assim, se velocidade inicial que deixou cair era zero, afinal é igual a raiz de 2, a aceleração de queda e a gravidade, ΔS. Vamos jogar os valores? 2, pessoal, vezes 10 vezes 1,8. 18 vezes 2, 36. Raiz de 36. A velocidade da fonte é 6 metros por segundo. Mas o que interessa é isso aqui agora. Qual o jogo de sinal que eu vou usar? Pessoal, eu vou aproveitar o gancho, já que a onça está morta aqui, né? Só vou bater foto com ela. O observador está parado. Então, essa parte da fórmula não vai interessar para a gente, que a velocidade do observador é zero. E durante a queda, está acontecendo um afastamento. Então, eu devo usar o sinal de baixo. Olha como que fica a fórmula a ser utilizada, pessoal. E agora é só achar a nossa frequência aparente. Vamos jogar os valores? Vamos jogar os valores na fórmula, gente. Vou continuar a fórmula aqui. A frequência AP de aparente é igual à frequência real, pessoal. 440 vezes a velocidade da onda, 330 Hz, dividido pela velocidade da onda, 330 menos a velocidade, mais a velocidade da fonte, ó, o sinal aqui, né, tá bem claro, mais 6. Logo ficamos que 440, gente, vezes 330 dividido por 336. Isso aqui deu aproximadamente, como o exercício falou? Aproximadamente, né, pessoal? O valor de 432,14. O valor de frequência aparente, pessoal. 432,14 Hz. O que eu quero que vocês reparem, para que eu feche essa aula com chave de ouro, pessoal, é que na aproximação, tanto do observador quanto da fonte, a frequência aparente sempre assume valores maiores que a real. Então, olha essa observação que a gente vai colocar aqui, ó. Quando estiver acontecendo aproximação, é como se fosse uma prova real, tá? Aproximação. Nós ficamos que a frequência percebida, a aparente, sempre é maior que a frequência real. Caso contrário, gente, se estiver acontecendo afastamento,
afastamento. Lembra que frequência maior, né, pessoal? Um som mais agudo. Já no afastamento, a situação é contrária. A frequência aparente é menor que a frequência real. A gente escuta um som mais grave, tá? Um som mais grave. Gente, e assim nós encerramos esse conteúdo de acústica. Espero que vocês tentem fazer, tá, gente, os exercícios complementares. Qualquer dúvida, vamos se falando aí, tá, gente? Nessas nossas 2 próximas semanas, eu vou resolver exercícios lá dos nossos capítulos anteriores, tá? Gente, uma ótima semana, fica com Deus e aquele abraço.